Olá, estamos de volta nesse capítulo. Vamos dar continuidade à segunda parte, falar da IA no mercado de trabalho. Espero que vocês gostem, aproveitem bastante. Valeu! A se educar também, você vê que tem um lado de respeito que a gente tem que ter de ética, né? De como viver de cidadania também, né? Talvez o idoso venha com essa parte ética colaborar com o pessoal novo, que não é que não tenham ética, mas que não tiveram essa base lá atrás. A gente já até falou de situações que aconteceram aqui com jovens, porque, desculpe, falta total de um filtro moral ali. Sim. E aí a gente começa a entrar numa outra parte, né, Patrícia, que você também pediu, que é essa rapaziada vai lá na frente, né? Hoje você pega os jovens aí de 12, 15 anos, daqui a 10 anos eles estão no mercado de trabalho. Sim. Eu vi até um dia desses, já estão dando nome para essa nova geração. Tem a Z, tem a... Ah, não sei. Já tem outra já? Não, agora já tem um nome para essa, por quê? Para que 2020... Porque o que acontece é isso, você pega hoje um jovem de 12 anos, 12 a 15 anos, com 10 anos, ele está com 25, ele está no mercado de trabalho. Só que ele está aprendendo, ele já está em casa usando o ChatGPT ou qualquer coisa. Então, ele vai entrar no mercado de trabalho diferente do que esse de hoje, que já é verdade. O Z, tudo entrou. O surgimento da inteligência artificial fez gerar uma nova geração. Só que o fato é, isso já está no mercado de trabalho também. Então, quem está usando isso? Os baby boomers da vida, geração X, que é a nossa... e eles vão ter uma forma diferente de pensar. Então eu vejo esse mercado de trabalho de duas formas até, ou três, né? Uma já é uma realidade para pessoas como nós que usaram a Barça. De repente a gente olha para isso e vê, como a gente está vendo. Pô, que legal. Como a gente viu, né? Porque a gente viu toda a tecnologia. A IA, ela está sendo comparada como foi quando houve o lançamento da internet. Ou seja, é uma coisa assim que revolucionou mesmo. A internet surgiu quando eu entrei na faculdade. Então exatamente. Como ajudou? Porque eu não precisava tanto ir à biblioteca consultar, né? E aí tem uma segunda galera que são aqueles bem pessimistas, né? Que aí começam a bombardear que não vai ter mais emprego, que as máquinas vão tomar o lugar de todo mundo, tal. E não é bem isso, né? A coisa não vai acontecer assim. Você vai competir com quem sabe usar IA. Então você também precisa saber usar IA a seu favor. É o que eu falo. A tecnologia tem que sempre ser usada a nosso favor. Que vem aquilo que a gente já vem falando, né, em doses homeopáticas, que vai ficar no mercado quem tiver algumas habilidades. Perfeito. Quais são elas? Comunicação, capacidade de resolver problemas e a questão da criatividade, né? Então, o que vai sumir do mercado? Atividades que são repetitivas, né? Que não exigem que você tenha um pensamento profundo sobre a questão. Esse tipo de profissão que vai ser transformada. Banco, né? Eles ficavam lá no banco fazendo automatizado, recebia, trocava o dinheiro, agora não está circulando. Surgiu o caixa eletrônico. Também, né? Surgiu o caixa eletrônico. Depois veio os bancos digitais. Os bancos digitais, que também são um perigo. Tem que ter muito cuidado, porque se abre uma conta com muita facilidade. E aí vem os golpes virtuais. Aí já é um outro tema, né? Mas, enfim, é tudo muito rápido. Reduziu então, agora você vai ao banco, se tiver 2 caixas, quando tem agência bancária aberta. E você tem que subir escada para chegar no E não é de hoje que isso acontece. Né? Isso é uma outra coisa que as pessoas têm que entender. Isso é uma evolução natural. Qual foi a evolução? É que aí você estava falando um negócio que eu quero falar, mas eu lembrei de outro. Você vê como é interessante que as coisas vão acontecendo e às vezes as pessoas não percebem, né? Já tem uns anos que tem falado da tal das soft skills. Sim. Né? E tudo que você falou agora são as soft skills. Só que lá atrás parecia que você estava falando assim, mas para quê? Né? Não, na verdade era para entrar nesse momento que a gente está hoje. E por que a gente está conectando, né, a educação com o mercado de trabalho? E você falou muito bem. Eu vou voltar um pouquinho na educação, mas se a gente não começar a se preocupar na educação para esse mercado de trabalho, e é um grande problema que a gente vive hoje, que é o analfabetismo funcional. A gente estava conversando até um pouquinho ali fora, que as pessoas não sabem raciocinar, as pessoas não sabem o que fazer. Então, você imagina, às vezes, essas pessoas, aí você dá uma ferramenta, você fala, você pode perguntar tudo. Eu não sei nem o que eu quero perguntar, não sei nem o que é o que é isso. Então, é importante que tanto a educação quanto as empresas se preocupem em como eu vou usar isso aqui, porque algumas coisas sim vão sumir e vai ser natural.
Mas abre-se um leque muito grande. Por exemplo, vocês estavam dando o exemplo da comparação, está se falando que a IA comparado com a... o que ocorre em paralelo que ninguém fala? É todo o mercado de telecomunicação e de... Então, por exemplo, a gente estar falando hoje de IA é porque a gente chegou num nível de velocidade de internet que é um negócio... a história da NVIDIA, não sei se vocês já ouviram falar, vocês que são os grandes criadores de chips que conseguem processar isso. Você está falando de muita gente trabalhando ali por trás de algo que não é assunto da maioria. Esse é o grande ponto. O que eu falei aqui, tem muita gente que nem sabe. Fala, contratei 500 mega da XPTO. Você não tem ideia do cara, para ele sair dos antigos 30 para 500, a quantidade de gente que trabalha por trás disso. E isso a maioria não vai ver. Sim. Né? Só vê o youtuber e a pessoa que está dançando lá na frente. Né? Aí todo mundo quer ser isso. Todo mundo quer outro dia eu estava isso. pensando nisso também. Falei, antigamente, os meus amigos todos queriam ser jogadores de futebol. Vai mudando de geração. Agora, todos querem ser youtuber. Todo mundo. Porque é o que você tá vendo. Mas você não pensa que pro YouTube estar lá na frente, fazendo vídeo, tu tem esse pessoal todo trabalhando por trás? Tem. Pra a imagem chegar. E tem toda uma lógica, esse exemplo é legal também, que não é só você falar bem, você tem que saber usar a tecnologia, o algoritmo, como... não é um processo fácil. Quem você vai alcançar com a sua fala. Então vamos aos dados? Vamos aos dados. O Fórum Econômico Mundial ele colocou o seguinte, que até 85 milhões de empregos podem ser perdidos para automação até 2030. Então, 85 milhões de empregos vão sumir do mercado de trabalho. Em contrapartida, 97 milhões de novos empregos vão surgir que podem ser criados de acordo com essa demanda dessas habilidades que a inteligência artificial vai exigir dessas novas pessoas que vão entrar, ainda irão entrar no mercado de trabalho. Aí volta aquilo, né? Quais são essas habilidades? O que essas pessoas precisam ter para adquirir esses 97 milhões de novos empregos que irão surgir? Né? É impressionante. E só que eu diria que, felizmente, esses empregos eles vão estar num outro patamar de capacidade, de especialização. E não é difícil. Você tem hoje... eu tenho um afilhado que ele já é dessa geração, começou sozinho, autodidata, trancou a faculdade, mas já está trabalhando, está muito bem, fala inglês, aprendeu tudo ali fazendo. Ele estava em Dubai, aqui, foi Dubai ou... se não foi Dubai, foi a outra que eu esqueci o nome, porque ele já trabalha para empresa de fora e ele não precisou, só que ele... É importante ajudá-lo porque ele não pode entrar só nesse mundo e esquecer do resto, de como socializar. Então, parece brincadeira, mas a gente vai ter que ter mais atenção e existe um boom, né, acontecendo disso, que eu diria que é uma grande doença até escondida, que é o mental, as pessoas, solidão, a depressão, porque isso vai vir junto. Então, já está vindo. Já está. Humanizar, né? A gente precisa mesmo. Realmente ajudar essas pessoas a ter esse... a trabalhar o social, né? A trabalhar também o social. Que você estava falando, essas atividades. O esporte. Aí entra o quê? Entra o esporte ao ar livre. Tem que levar os filhos para brincar ao ar livre. Eles precisam da tecnologia, sim, mas eles também precisam dividir a bola com o colega, jogar, grupo, né? Perder, aprender a perder e ganhar. E eu vou... Coisas que vão acontecer na vida. Aí eu vou dividir um pouco com vocês aqui. Posso até o pessoal não gostar, mas eu represento lá a MBA Kids, que é uma escola de empreendedorismo. E se eu dissesse para vocês que a maior dificuldade é estar conversando com os pais e eles ou eles não entenderem ou não verem valor. E isso me preocupa, porque espero, não tenho nem preocupação de estar falando isso aqui, que eles entendam que essa geração, então esse filho hoje dele que tem 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, desculpe, que passa... Muito rápido. Ele vai estar competindo por um... Que seja até pelo negócio dele, por um espaço de trabalho, só que eu vou dar uma notícia ruim. Hoje, esse pai e essa mãe não têm condição de ajudar 100%. Ele tem um papel importantíssimo na educação, mas ele não tem. E às vezes, adoro esporte, faço... às vezes mas não tem tempo,
Eu falei, entendi, mas precisa ser 3 dias, precisa ser 4 dias fazendo isso, é muito legal fazer esporte. Mas, modéstia à parte, hoje com a minha idade, eu já continuo fazendo esporte, eu vou fazer o resto da vida. Né? Eu não precisei fazer tudo na minha infância. O judô, natação... Gente, mas olha, veja só que a quantidade de gente que precisa de um psicólogo para se tratar ela é enorme. Todo mundo que né? faz o esporte depois se torna um empreendedor. Você já percebeu isso, né? Eles vão dar palestras de como que eles conseguiram desenvolver métodos, habilidades. Ou seja, está tudo junto, né? Na verdade, está junto. E por quê? Porque normalmente esses atletas é o senso competitivo. Eles começam eles criam uma habilidade meio de entender, eu preciso chegar aqui e eu preciso fazer alguma coisa. Sim. E aí, quando ele olha para um problema, ele começa a encarar dessa forma. Se existe um problema, eu estou aqui, como eu resolvo? Então, é algo que a gente precisa ajudar, mudar esse povo que está vindo, né? Essa molecada que está vindo para cá. Porque senão é o que a gente vê, eles estão muito tranquilos, não estão nem aí. Não, é o equilíbrio. Tem que haver educação, esporte, saúde, é um conjunto. E eu vou dizer, tá tudo na Constituição, né? Os direitos que a gente tem, né? E eu vou dar um fato agora para vocês que não é... Eu estava conversando com mais de um amigo que tem empresa, tem contratado estagiários. Então não estou falando de 10 anos, não. Estou falando de hoje. Pessoas dos seus 20, 21 anos. E que o cara falou assim, cara, você contrata, fala bonitinho, não consegue sair do lugar. Não. Isso assim, com ferramenta, com tudo... não consegue sair do lugar. Sim, assim, não consegue escrever uma petição. Eu conversei com... Eu ia até fazer essa pergunta para vocês dentro do direito, mas eu estava dentro do meu e falou, é impressionante, tem zero preocupação em... E assim... E sabe o que é pior, André? Erro de português. Sim. Então, mas é por isso que aí eu acho que a gente não pode também começar... a gente romantiza algumas coisas, né? Aquelas jeitinhos de se falar, porque é assim que se fala na internet. Tá errado. Desculpa, tá errado. O meu marido, a minha filha, ela mora em outra cidade, então a gente tem um grupo de nós 3, né? E aí ela responde, meu marido fica pé da vida quando ela responde, começa a frase com letra minúscula. Uma coisa... Ele enche a paciência dela, porque ela deve estar no computador, né? E ela vai digitando. Mas ele falou, Cecília, não dá. Assim não dá. Começar a frase com letra minúscula não dá. Então são coisas bobas, mas que lá na frente, quando ela for uma profissional... Vai fazer diferença. E não é que as pessoas não entendem, é que não é só pelo erro, é a preguiça, é a falta de preocupação. E desculpe, se você não consegue se preocupar em o hábito, né? Se amanhã você for médico, desculpe, você não vai se preocupar com o doente que está lá. É uma regra básica, as pessoas não entendem isso, né? Então, a dificuldade já está aqui hoje, né? Ela já está aí hoje. Infelizmente, uma romantização de muita festa, de muita bagunça. E uma outra questão que eu vejo também nos pais de hoje é de não repreender tanto, né? Um medo da frustração. Medo, isso, eu vejo muito. Mas eu tenho visto essa discussão vir à tona porque está começando a se lutar contra isso. Tentou-se criar uma camada e essa camada está sendo destruída porque... Tá difícil, né, para os pais também, imagina. Porque eles já estão virando adultos, né? Exatamente. E o importante é que eles entendam que... E não tem problema nenhum eles fazerem isso, porque os nossos pais também tomaram decisões que não foram as melhores. E tá na idade de errar, e tá na idade até de ser subversivo, para aprender mesmo. Mas eu tô falando até para os pais entenderem que eles não têm todas as respostas. E eles têm que ter essa humildade de saber, eu também não sei, eu preciso pegar ajuda. Eu preciso... Eu encaro muito isso nas conversas quando chegam os pais para... são as limitações dele, eles estão limitando os filhos pelas limitações deles. Né? Por exemplo, a gente tem aula online. E eu já tive uma vez com uma mãe que a mãe falou assim, não, eu acho que ele não vai gostar. Eu falei, mas você acha? Aí deixa eu te contar, daqui a 10 anos, pode ser que 70% esse meu sobrinho, por exemplo, esse meu afilhado, ele chegou, só para você ter uma ideia... A mãe pode estar vendo ele, eu sei que não vai ver mesmo. Ele mudou, saiu do apartamento, foi morar sozinho porque ele falou que precisava de mais tempo para se concentrar. Né? Então, a coisa se fecha de um jeito absurdo. Mas eu queria perguntar para vocês, até fiquei curioso, né? Como é que está hoje na advocacia? Como é que tem... Porque também a tecnologia já vem acelerando. Existem muitos
plataformas de inteligência artificial que ajudam demais a gente. Muito. Agilizou o processo, assim, você coloca os dados do cliente, né? Não os dados todos, mas a petição já chega pronta para você. Né? Então, agilizou o processo. Porque são coisas repetitivas. Né? Então, as jurisprudências já chegam que vão estar adequadas ao seu caso. Né? Então, assim, existem vários. Também, né? Jurimetria aqui. Então, assim, existem vários aplicativos de inteligência artificial hoje em dia que nos ajudaram e agilizaram demais. E, inclusive, da gente conseguir trabalhar muito mais de casa mesmo, né? Sim. Não precisar ir tanto ao fórum, né? A gente ia no fórum despachar. Hoje a gente entra com o juiz então, online. E o ponto que você chegou, acho que até para a gente amarrar um pouco isso tudo, a tecnologia está aí para ajudar a gente matar o tempo das coisas repetitivas. Exato. Eu acho que se pudesse deixar assim, pelo menos da minha visão, algo entendam que o repetitivo e aí a gente não vai precisar mais. Chama de estagiários, os escritórios reduziram os estagiários que precisavam de fazer o que a gente chama de carga. O que é uma carga? Carga é você pegar... O que ninguém queria fazer. O que ninguém queria fazer é pegar o processo físico no fórum e levar para os advogados consultarem esse processo. Isso a gente não faz mais porque o processo hoje é todo eletrônico, né? Então, esse estagiário ele já não existe mais. Porém, ele pode também ser transformado num gestor interno do escritório. E desses processos... Ele pode ficar gerenciando os processos online, desde que ele saiba, que ele conheça. Desde que ele tenha se preparado. Então, houve essa mudança de estágio. Né? O estagiário de hoje não se faz mais carga, ele nem sabe que isso existia. Não, Progera, eu tinha muque de carregar carga. Então, 6 horas da tarde, já foi uma mudança. A fila dava a volta. Vou falar, não sei se eu estou falando uma bobagem, mas eu imagino que para vocês, quer dizer, você hoje consegue concentrar, a visão que eu tenho, tá? Muito mais tempo na sua estratégia. Sim, exato. Do que no tempo que você levava para... Só que assim como o escritório, a empresa também tem que ter o setor de estratégia, ela tem que ter o setor de compras, de vendas, ela tem o setor de marketing. Ou seja, um escritório de advocacia hoje, ele virou uma empresa. Ele é uma empresa, né? Sim, sempre foi, verdade. Mas a visão anterior não tinha toda essa Tem um essa advogado parte. Relações Públicas. Tem, exatamente. Verdade. Tem o advogado que é o que faz a petição, que é o bom de peticionar. Porque e aí você entra soft skill. Você tem que observar o que aquele advogado, o que aquele profissional dentro da sua empresa, aí a gente fala também muito nos treinamentos, não adianta eu botar uma pessoa que é muito boa para falar, para escrever. Não, ela é boa para falar. Então vamos botar ela na parte da empresa que precisa que ela se comunique. Saber avaliar fazer sustentar, saber avaliar. Né? Ela vai às audiências. Aí vai do gestor, do dono da empresa, dos diretores dos departamentos também terem essa visão, esse treinamento. Aí entra a parte do treinamento, né? Você treina, na hora de um treinamento, você observa facilmente se aquela pessoa é boa para falar, se aquela pessoa não é, se ela fica quieta, se ela é mais tímida, ela pode ser uma exímia escritora. Ela pode escrever uma petição, e no escritório é a mesma coisa. Para a empresa e para o escritório. Se a gente fosse começar a resumir, né, você vê que é importante para dividir com as pessoas a preocupação de a gente estar falando o que a gente está falando, né? Existe uma situação hoje, mas tem aqui há 10 anos uma nova turma que está entrando no mercado de trabalho. Sim. E vai vir diferente. Ouvindo de tudo que vocês falaram, né, que não tem jeito. Eles vão ter que vir pensando diferente. Sim. E não dá mais tempo. Ele não vai poder chegar com seus 20 anos para começar a ter esse treinamento. Não, ele vai ter que começar... desenvolver essas habilidades que a gente vem falando, né? Desenvolver capacidade criativa. Então, o que é capacidade criativa? Leitura... Um jogo de futebol, você é criativo ali, né? Então, desenvolver, ser criativo, né? Não adianta ficar... Saber olhar, saber ter esse olhar para o problema, olhar para o outro. Resolução de problema vai ser... E aí um pouco que é o lado de vocês, um cuidado muito maior com exposição, com o que é o certo e errado, com o que entendendo aqui que a lei não é a lei... às vezes a lei é até ética, né? Eu não posso expor, não vou pegar a informação da Patrícia e vou expor. Uma foto porque da hoje Patrícia. Ninguém se esconde, é muito assustador. Ninguém e é uma outra coisa, André, também que é importante e que os RHs vêm fazendo olhando o seu perfil na rede social. Sim. Na hora da contratação. Isso tem uma história muito engraçada, muito rapidinho. Eu tinha um amigo que ele virou gerente de venda, né? E ele já fazia isso na época do Orkut ainda. E eu me lembro que um dia ele entrevistou uma pessoa, ele falou muito bom, e no outro dia eu falei, contratou ele? Não, nem chamei. Ele falou, mas por quê? Eu entrei no Orkut dele,
2 comunidades que ele segue. Odeio acordar cedo e odeio vender. Eu falei, nem chamei. Eu vi uma entrevista também de uma pessoa que o candidato, ele passava por várias fases. Ele entrava no prédio, aí o tapete estava virado. Aí ele desvirava o tapete. Isso é porque ele ouvia do pai dele. Você vê um tapete virado, vira ele ao lado. A luz está acesa, ele passou por um corredor que não tinha ninguém, ele foi lá, teve o cuidado de apagar a luz. Tudo que o pai dele falava e que ele dizia que não precisava ouvir, que era besteira. Aí quando ele chegou para fazer a entrevista, o rapaz falou assim, o senhor já está aprovado. Aí ele falou assim, nem mas abri eu nem abri a boca. Aí ele falou assim, mas o senhor fez coisas que ninguém fez. Isso. O senhor foi proativo e teve atitudes que ninguém teve. Com quem que o senhor aprendeu isso? Deve ter sido com seu pai, né? Foi em casa. Aí que ele chegou para o pai e agradeceu tudo aquilo que o pai ensinou. Então a mensagem que pelo menos eu deixo hoje é, escutem seus pais, conversem, dialoguem. Algumas coisas eles vão falar hoje não vai fazer sentido, mas amanhã vai fazer. Então escutem. Ou então, e também tudo que vocês estão trazendo de novidade, tragam, conversem. Ouviu alguma coisa diferente na escola? Conversa com seu pai, porque ele vai ter uma visão de pai responsável e talvez ele tenha aprendido lá com o pai dele, com seu avô, né? Então essa história desse garoto me chamou muita atenção. Interessante. Candidato, E outra coisa, Ieda, porque ele foi fazendo pequenos atos. Mas aquilo ali é como se você já deixasse pronto para quem passasse e o rapaz está lá observando, isso não tem né? jeito, são valores, você vai... Mas a mesma coisa a gente fala, pais, tenham esse tempo de conversar. Larguem o celular também, né? Quando chegar em casa, a gente sabe disso. E aí eu vou ter que deixar esse recadinho também para os pais, é que essa onda de, não, criança tem que só brincar, criança não tem que sofrer. Deixa eu contar uma história triste para vocês, eles vão encarar... O mundo aqui fora é cruel, muito né? mais difícil, porque mais. Nosso, né? não vai ter mais esses mentores, não vai ter, porque alguém vai chegar e vai falar assim, Patrícia, 20 aninhos entrou, toma aí, links e... Não, mas ninguém vai me ensinar, não tem ninguém. Então, se preocupem em ajudá-los agora. Mas ele tem que brincar, ele vai brincar. Só que essa geração também tem uma mentalidade diferente. É isso que às vezes eu sinto falta nos pais, eles entenderem que essa geração, eles também já vêm com o software diferente. Né? A gente diz que já nasce diferente. Já nasce olhando para o celular para tirar foto, porque sabe que vai aparecer na internet. Né? Uma amiga estava falando, essa até é um exemplo interessante, ela estava falando do filho dela, o filho dela só questiona ela quanto ganha na escola, por que ele não abre uma escola, ele tem uma visão toda, e foi engraçado que eu até falei com ela deixa eu entrevistar ele e tal, mas ela ainda está no padrão de mãe, ela não quer, ela quer proteger, e eu brinquei com ela, falei, cuidado porque você pode estar podando. Né? E deixar uma criança crescer frustrada é muito pior do que você acha. Você sempre se sentir incapaz. Não estou dizendo que seja isso, tá? Mas eles têm uma mentalidade diferente da nossa. Eles são crianças... Nós precisamos escutá-los, assim como eles precisam nos escutar. Ou seja, é o diálogo. Aquela história acho que todos nós aqui passamos, eu não sei se a Patrícia... Mas que o seu filho vai dizer, você é velho. Hoje eles já entenderam que... Exatamente. Meu pai falava isso. Processo de resolução de problema, a maioria hoje não sabe fazer. Tomar uma decisão. Se desesperam, né? Então, acho que essa era a ideia, né? Se bater esse papo, acho que a gente já falou bastante. E você vê quanta coisa, hein? Dava para ficar aqui... Nossa, bastante. Conversando. E fica a curiosidade aí, né? Se o pessoal quiser mandar para a gente... dúvidas, algum tema perguntas, que vocês queiram, pode mandar até também. Sobre isso, né? Porque sobre esses impactos da inteligência artificial na vida, né? Casos que vocês estão passando, né? Para que a gente possa também, de repente, até abordar aqui, entendeu? Porque não dá para imaginar o que é possível se fazer, né? Quando você começa a ver o que tá se fazendo, e a grande pergunta é, e o que eu vou fazer com isso tudo, né? Acho que esse é o grande convite, né? Que mercado, o que eu vou estar construindo lá na frente, né? E não encare como um desafio ruim. Não. Né? É aquilo que você falou. Ela veio para ficar, inegável, não tem volta. A barra subiu. A barra subiu. Então, desculpe avisar, mas... vamos utilizar para o nosso benefício, né? E cuidado com seus dados, né? Não posso nunca deixar de falar isso. Com conscientização, né, Ieda? É utilizar com conscientização. E se me permitirem, hoje isso é tão importante, e não olhem mais isso como lei, é um conceito ético, porque o nível de exposição é muito grande. Então eu tenho que estar preocupado, porque... É a vida dos seus filhos. Aquele vídeo que a gente viu, né? Da filha pedindo socorro para o pai,
utilizando a IA é a mais pura verdade. Os pais, né, na verdade. Muito bem. Podemos já encerrar? Não falamos demais a hoje? Demais. Muito. Até o próximo episódio, hein? Sigam a gente aí, compartilhem, porque a gente vai trazer mais novidades. É isso aí, Lê. Não basta assistir, tem que dar um joinha pra gente lá. Comentem, digam se gostaram, podem falar. Eu assisti num outro canal que eu gosto e eu vi até ele fazendo isso. Eu vou dar a mesma sugestão. Entrou no canal, antes de ver, se inscreva. Entrou inscrito, já vai lá e dá o like. Aí assiste, depois se você não gostar, comenta, reclama. Mas é porque, de novo, é assim que a gente usa a tecnologia a nosso favor também. Exato. Né? Para que possa chegar para mais pessoas também o conteúdo, né? E a gente também tem mais... você usou um exemplo legal, a gente saber o que está acontecendo. A gente não tem toda a informação, né? Não. Ieda, super obrigado. Patrícia. Obrigada a vocês. E É aí? sempre bom conversar aqui com vocês, porque passa muito rápido. Passa muito rápido. A pessoa não tem noção, né? Passa muito rápido. Bem, muito obrigado. Até a próxima. Valeu aí, gente.